O sono. Vamos falar sobre o sono. Sono é algo que a gente às vezes não conversa muito com o paciente. Normalmente nós não perguntamos para o paciente se o paciente tem uma boa noite de sono, se a qualidade de sono dele é bacana. Essa é uma pergunta que passa desapercebido aí durante a anamnese. E é muito importante que a gente saiba a investigar esse paciente de uma forma melhor, porque através dessa investigação que nós vamos ter durante a anamnese, é que a gente vai começar a triar aí os caminhos para os procedimentos estéticos, né? Então, por isso que eu sugiro para vocês, estou sempre dando dicas para vocês fazerem algumas perguntas que são importantes e que vocês às vezes nem sabem que é importante. Como, por exemplo, a qualidade do sono, que hora que o paciente deita, que hora que o paciente acorda, se o paciente ele acorda muitas vezes à noite para fazer xixi e se ele costuma acordar à noite, mais ou menos quantas vezes o paciente acorda para fazer xixi. Isso tudo são perguntas que são importantes para a gente e que passa desapercebido da anamnese. E se vocês não compreenderem o porquê que essas perguntas são importantes, vocês nunca vão fazer, né? Então é importante que vocês entendam isso. Então, antes de mais nada, vamos entender o porquê que o sono pra gente é importante. Nós temos um hormônio, que é a melatonina, que ela é produzida pela glândula pineal, e essa glândula pineal, ela trabalha constantemente, mas para produzir a melatonina é somente de madrugada, ou seja, a glândula pineal ela produz outros hormônios, não somente a melatonina, e ela é uma glândula bem pequenininha, e a gente costuma brincar aí no meio da fisiologia que é uma glândula que ela é pequenininha, mas que ela trabalha incansavelmente. E a melatonina, que é produzida à noite, nós temos um declínio desse hormônio muito precocemente. A partir aí dos 20, 25 anos, às vezes até os 18 anos, nós já começamos a ter o declínio aí desse hormônio. Então, por que a gente tem que dormir? Quando a gente dorme, que a gente entra num sono profundo, a glândula pineal ela é ativada a produzir a melatonina. E quando a gente produz a melatonina, que é esse hormônio ele é considerado um hormônio do reparo, da restauração, da cicatrização. Nós temos alguns hormônios que eles ocupam a tríade dos hormônios mais importantes do corpo, que ocupa ali o topo da hierarquia. Eu falo que são eles que são o maestro de toda a orquestra hormonal, né? A gente costuma falar em relação a isso. E esses hormônios são eles: o T3, a vitamina D de dado, e a melatonina. Então esses três hormônios são hormônios extremamente importantes para o nosso corpo. E são esses três hormônios que coordenam, que administram os outros hormônios do nosso corpo. Então, se nós temos um declínio nesses três hormônios, consequentemente, nós vamos ter um prejuízo também nos demais hormônios, porque são eles que acabam controlando e manipulando aí o restante do corpo. E para que a gente tenha uma ativação aí dessa glândula pineal, a gente precisa estar no sono bem profundo. E a literatura considera esse sono profundo naquele momento que a gente está dormindo. Sabe quando a gente está dormindo, que a gente tem aquela sensação de que tá sonhando assim, alguém te encostando, você conversando com alguém, às vezes você consegue sentir até o cheiro de algum alimento. E assim, é muito real, parece que é muito... A pessoa pode ter até pesadelos nessa situação ou ser algo agradável, mas é aquele momento que parece que tem alguém te enforcando, que você tá caindo. Esse é considerado sono profundo. E nesse momento é que a gente está, teoricamente, completamente desligado aqui dentro das nossas obrigações e a gente consegue ativar a glândula pineal a produzir a melatonina. Portanto, como que isso funciona? Os nossos olhos, através dos nossos olhos, nós temos a inervação nervosa dos olhos, que se cruza assim no centro do cérebro, que por coincidência, onde que esses vasos, que essa inervação cruza, fica a glândula pineal. Então, quando os nossos olhos eles estão fechados, que ele entende que está tudo escuro ali o ambiente,
ele passa o reflexo dessa escuridão através desses vasos, dessa inervação, e a glândula pineal entende que tá tudo escurinho, que é o momento da pessoa produzir aí melatonina. E hoje nós estamos tendo uma deficiência cada vez maior de produção de melatonina, uma que o pico dela começa a decair aí a partir dos 20 anos, e outra porque hoje, devido à tecnologia que nós estamos vivendo, nós estamos muito expostos a luzes artificiais. Então, normalmente hoje no quarto nós temos a luz da televisão, aquela luzinha do ar-condicionado, os aparelhos de celular, os carregadores de celular geralmente tem aquela luzinha que fica ali para contar que está funcionando, que está na tomada. Então, tudo isso são luzinhas que atrapalham a nossa produção de melatonina. Por isso que o ideal é que a gente durma em quartos bem escuros, quarto que não tenha nenhum efeito de nenhum som e também nenhum cheiro. Quando nós estamos dormindo, nós nos desligamos do olfato, nós não sentimos cheiro. Portanto, nosso subconsciente, se o cheiro é muito forte, nós estamos dormindo, então isso se desliga, a gente não sente, mas o nosso subconsciente ele consegue absorver aquele cheiro. E quando o cheiro é muito forte, atrapalha também aí a nossa produção de melatonina. E onde que eu quero chegar aí com essa situação? Quando vocês conversarem com o paciente na anamnese, que o paciente relatar para vocês assim, olha, eu sou uma pessoa que tem insônia, eu não durmo bem, eu acordo à noite várias vezes, eu tenho muita ansiedade, já faz bastante tempo que eu não consigo dormir, eu praticamente durmo 2, 3 horas só durante a noite. E esse paciente relatar essas informações para você, relatar que ele não está conseguindo dormir, significa que é um paciente que a capacidade de restauração e reparo desse corpo está menor. E em contrapartida, o cortisol desse paciente está mais alto. Então, se a gente tem uma diminuição da capacidade de reparação e aumenta o cortisol, esse paciente aumenta o processo inflamatório. Então, nossos procedimentos estéticos, eles não vão ter um efeito tão bom. E isso, nós precisamos de ter isso muito bem na nossa mente, porque quando o paciente relatar esses desconfortos, nos der aí essas informações, nós precisamos de alertar para ele o seguinte, olha, então, o seu procedimento estético, ele geralmente vai ter uma eficácia um pouquinho menor comparada ao paciente que consegue dormir bem, que consegue dormir as suas 8 horas e tal, e tal, tal. E aí vocês precisam de ter essa orientação, não somente para passar para o paciente, mas também para vocês saberem pro ego de vocês, porque se você comparar um paciente com outro paciente, às vezes vocês fazem o mesmo protocolo, o mesmo procedimento em diferentes pacientes e aquilo responde muito bem, de uma forma muito satisfatória. E aí vocês pegam um paciente que não responde. Esse paciente que não responde, normalmente, nós profissionais médicos, nós que não dominamos dos exames laboratoriais, né? Acaba falando para o paciente assim, o seu metabolismo não está tão bacana, então não respondeu tão bem, e aí por isso que nós não estamos conseguindo um resultado tão satisfatório. Essa justificativa, ela é uma justificativa de um profissional que não tem um domínio muito bom de literatura, que ele não entende de fisiologia, que ele não compreende dos exames laboratoriais. Porque o profissional que der o tipo de resposta dessa para o paciente, se o paciente devolver a pergunta assim, ok, doutor, então o meu metabolismo não está colaborando. O que eu posso fazer para que o meu metabolismo ele fique melhor e comece a contribuir com o procedimento que a gente precisa de fazer? Aí você às vezes fica sem ter resposta, sem ter argumento. Então usar como justificativa de um insucesso que o organismo não deu certo é real. Portanto, você precisa justificar isso. E como que você consegue justificar isso? Através dos exames laboratoriais. Aí você consegue falar para o paciente, olha, você está inflamado porque esse exame está mostrando isso. O seu cortisol está alterado porque eu consigo ver aqui nesse exame. Então você consegue demonstrar para o seu paciente, por meios concretos, que o que você está falando é verídico e o que você está falando tem razão, tem a ver com o seu procedimento, tá?